Olá, seja bem-vindo ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o professor Emerson Sumariva Júnior, sou também magistrado no estado de São Paulo e tenho aqui a função de estar recebendo, em nome do Unisalesiano, agradecendo a participação de todos, junto comigo o Dr. Everton Rodrigues Goulart, também professor da casa, também magistrado na comarca de Penápolis, e agradecemos muito a presença do desembargador, o excelentíssimo senhor João Batista Vilhena, que é o atual presidente da 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Câmara da qual eu tenho a honra e o prazer de participar, onde também aprendo muito com o Dr. João Batista. O 4º Congresso Internacional de Tecnologia e Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Dr. João Batista, é uma satisfação, uma alegria, uma emoção particular em tê-lo aqui entre nós, do Unisalesiano de Araçatuba, e eu passo a palavra a Vossa Excelência. Olá a todos, eu sou João Batista Vilhena, sou magistrado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atualmente ocupando o cargo de desembargador e atuando na 5ª Câmara de Direito Privado. Sou professor, mestre e doutor, pós-graduado na Universidade de São Paulo. Sou graduado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E é uma grande satisfação atender esse carinhoso convite da Unisalesiano, do meu querido colega de Câmara, Dr. Emerson Sumariva, uma pessoa de quem saúdo os demais desta proeminente universidade. E, de plano, eu já inicio pontuando que falarei hoje a vocês sobre aspectos sucessórios no contexto de reforma do Código Civil. E falando sobre, então, aspectos sucessórios, nós precisamos, aqui, inicialmente, tratar de uma questão que me parece essencial nos tempos que correm, e dadas algumas substanciais modificações que são propostas com relação a isto no projeto que existe, reformador do Código Civil, nós principiamos aí estudando o teor do parágrafo 4º do artigo 11 do projeto. E este dispositivo, então, ele vai mencionar que a tutela dos direitos de personalidade alcança, no que couber e nos limites de sua aplicabilidade, os nascituros, os natimortos e as pessoas falecidas. Então, veja-se que, quando é aqui tratado o nascituro, a lei atribui claramente, agora, diferente do que era, personalidade jurídica ao nascituro. Aliás, o curioso é que não há alteração da redação do artigo 2º do Código Civil, que continua a prever que tem personalidade jurídica aquele que nasce com vida, ressalvados já os direitos dos concebidos. E aqui junto, evidentemente, os nascituros. Ora, se nascituro é concebido, concebido tem direitos resguardados, né, desde o momento da concepção, me resta, né, como óbvio, que agora, com a redação do parágrafo 4º do artigo 11, que fala de tutela de direitos de personalidade ao nascituro, finalmente ele é considerado assim, não é? Um ser que tem personalidade jurídica, embora condicionada ao nascimento com vida. E isso vai influenciar
bastante, né, na questão do direito sucessório, porque nós vamos ter que considerar a repercussão que uma regra como esta provoca, não é? Bom, uma coisa que é aqui certa é a seguinte, não é? Eu tenho agora a convicção de que, eu já escrevi nesse sentido, aliás, não é? Anteriormente, tenho a convicção de que há, sim, então, esta personalidade, e por ter personalidade, o nosso nascituro, inclusive, exercita direitos. Lógico que não diretamente, dada a sua condição de nascituro, mas ele pode exercer por aqueles que o representam neste estágio da sua existência. E, desse modo, um exemplo importante que nós temos para mencionar seriam os alimentos gravídicos, né? Os alimentos gravídicos. E os alimentos gravídicos, hoje, eles são tratados na Lei 4 de 2008. Mas, no código projetado, né, na reforma, nós temos aqui, não é, a possibilidade, não é, de ver que isso vai avançar para confirmar que esses alimentos, que antes se denominavam então gravídicos e passam a não mais assim a ser chamados no Código Reformado, passam a ser direito do nascituro e da gestante. Porque alimentos gravídicos dava a ideia de que os alimentos eram destinados à gestante, o que é e era um equívoco, porque sempre foram destinados estes, na verdade, à garantia do direito de nascer do nosso nascituro, para que a gestação ocorresse de forma positiva e ele atingisse a meta, que é o nascer vivo, e adquirisse aí sim vamos chamar de plena personalidade jurídica, não é? Agora não tem mais dúvidas, como eu disse, né, nós temos o artigo 1701-A do Código Civil reformado, que vai nos trazer, né, esta nova realidade, até de direito, né, de nascituro a alimentos, né, falando de direito. E quem tem direito? Apenas a pessoa, né? Só pessoa tem direito. E se é pessoa, nós temos personalidade. É uma coisa puxa a outra. Então, estou só fazendo esse apanhado, né, e até aproveitando, falando alguma coisa que diz respeito, na verdade, ao direito de família, mas é que aqui é necessário também falar, porque nós vamos tratar exatamente, né, como é que se dá a sucessão para esse que é o nascituro, e a lei também vai falar, no código projetado, em concepturo, né, os embriões. Também há essa nova realidade a ser enfrentada. Né? Então, nós temos um direito à sucessão de nascituros e concepturos. Os embriões entram agora na sucessão. Não é? Aliás, o artigo 1798, né, do Código Civil, no projeto, está assim: legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão, bem como os filhos do autor da herança gerados por técnica de reprodução humana assistida pós-mortem, nos termos e nas condições previstas nos parágrafos seguintes. Ou seja, a disposição aqui é de prever exatamente essa possibilidade, não é, de sucessão para os concebidos. E aqui uma temática que eu já também estabeleci esse vínculo para tratar dessa candente situação da reprodução assistida pós-mortem. Esse é um artigo que eu entendo também gerador de polêmica, né? Porque ele vai ensejar várias discussões, do jeito que está no projeto, tantas outras discussões. E por quê? Pelo seguinte: primeiro, eu
participei e ainda participo, né, de uma comissão da Escola Paulista de Magistratura que analisa o projeto e até fizemos sugestões redacionais em várias passagens do código, algumas foram acolhidas, outras não. Até mesmo, né, da própria comissão interna, né, dos juristas, houve muito conflito no que seria a redação final, inclusive desse dispositivo, mas acabou passando mesmo, está confirmada a possibilidade de reprodução assistida pós-mortem, com a qual eu mesmo não me conformo muito, não acho que é uma previsão perfeita, talvez não devesse nem existir, porque qual é realmente a necessidade de permitir-se a reprodução assistida pós-mortem? O que significa mesmo isto, né? Então, será que o anseio geral era tão grande de termos entre nós uma disposição que vai gerar, no aspecto sucessório, problemas que eu já vou daqui a pouco abordar? É uma questão, como eu falei, difícil, polêmica, né? E, assim, se nós pegarmos no mundo, estamos falando aí, né, desse tipo de sucessão no mundo, é simplesmente proibida a reprodução assistida. Aonde? Na Itália, na França, na Alemanha. Nós temos vedação também e grande restrição na Suécia, na Áustria, na Noruega, na Hungria, na Austrália, Reino Unido. Ou seja, e o Brasil opta por reprodução pós-mortem. Talvez porque, para quem pensa isso, acha que é muito moderno, que é muito avançado, alguma coisa do tipo, né? Mas, sinceramente, não concordo com isso, né? O código está mantendo a possibilidade da pós-mortem do jeito que ela sempre se apresentou, então ela poderá existir, né? se isso for aprovado, mas a nossa posição foi de revogação desse dispositivo. Para mim, seria a melhor coisa, no mesmo passo dessas nações todas que eu já enumerei. Né? E se permanecesse, inclusive, nós tínhamos sugerido que permanecesse com algumas restrições, como nós temos em Portugal e na Espanha, né? Onde há um tratamento de descarte dos gametas, né? Depois de certo tempo. E na Espanha, por exemplo, para que haja efeitos sucessórios, né? E também se possa dar a pós-mortem, aqui na fecundação pós-mortem, então a sucessão tem que estar implantado em até 12 meses da morte, da abertura da mesma sucessão. Não pode ser por um tempo muito longo, porque quanto mais tempo passa, pior fica. Até porque a gente sabe que morreu alguém, não existem outros sucessores, os sucessores atuais, presentes, os nascidos, não é? Tá certo? Estes é que herdarão. Agora, se eu tiver embrião, acrescenta um problema, porque se agora embrião é sucessor, existindo embrião que pudesse ser já então, não é, feita a introdução no útero para desenvolvimento, então como é que fica essa situação? Como é que vai ficar para esses embriões? E aí o projeto tenta resolver o problema mediante o acréscimo de um parágrafo 1º ao 1798, dizendo: aos filhos gerados após a abertura da sucessão, se nascidos no prazo de até 5 anos a contar desta data, é reconhecido o direito sucessório. Ora, novamente, peço vênia aí dos relatores, porque o direito
a sucessão, a herança, ela é uma garantia de ordem constitucional. Nós temos o artigo 5º, inciso 30 da Constituição da República, que garante o direito à herança. Então, esse termo de 5 anos, que se conta, né, aí da abertura da sucessão, passado esse termo, segundo a norma, simplesmente não haverá direito sucessório àquele que vier a nascer. Não há o menor cabimento. Não posso retirar da pessoa natural que nasce, vem ao mundo e, diferentemente dos seus irmãos, não terá direito sucessório. Bom, aí já é outro dispositivo constitucional desrespeitado, que é o 227 da Constituição, que não admite o quê? Discriminação de filiação. E aqui nós estamos discriminando, porque esse que nasceu por reprodução assistida pós-mortem, porque passou 5 anos, não tem herança. Os seus irmãos terão. É uma forma de discriminação. Não vejo como outra forma. Então, passando assim esse dispositivo, né, sendo esta a final conclusão, eu acredito que haverá, né, problemas e também, né, fundados nestas disposições constitucionais. Haverá a possibilidade de arguir se aí a inconstitucionalidade aí é uma questão de interpretação, a minha está dada, eu não sei o que pensarão, mas me parece que vai causar bastante polêmica e, assim, uma coisa que também não pode ficar de lado, e que eu tinha advertido os relatores quando tivemos contato, muito que bem, os senhores querem que haja a reprodução assistida pós-mortem. Estão dizendo que, se não houver em 5 anos, não tem efeito algum para fins sucessórios. Continua sendo filho, a questão da filiação não tem restrição nenhuma, a lei também, né, só faltava dizer que, porque nasceu depois de 5 anos, nem filho seria, né? Daí, né, seria filho de chocadeira. Né? Mas, enfim, aqui, né, não há uma resposta para a seguinte questão, então. É filho, não sucede, e o seu prejuízo, como fica? Porque eu já nasço tendo sofrido um dano. O dano foi perder a minha cota, minha participação sucessória. Por quê? Porque não fizeram, então, a reprodução assistida no prazo que tinha para ser feito. E mais, a lei diz do prazo e não diz assim, e não poderá ser utilizado a partir desse termo o material, não fala isso. Ou seja, a pessoa pode, então, usar, tanto é que ele ressalva, sempre vai ter a filiação garantida. Isso não interessa. Apenas a filiação não é o suficiente. Até porque o pai já morreu. O pai já era, ou a mãe já era, né? Tanto faz. Isso aqui pode ser de um lado ou do outro, né? Temos a dupla possibilidade. Tem os oócitos, né? Ou os espermatozoides, juntou da embrião, e embrião, né, pode ser implantado na viúva ou pode ser implantado hoje, né, num útero para essa finalidade. A lei também vai prever essa possibilidade hoje, né, no projetado. Né? Então, eu acho que faltou também, nesse aspecto, qual seria a responsabilidade de uma clínica que promove uma reprodução assistida além dos 5 anos? Porque se ela faz o procedimento, ela atua nessa lesão a direito. E para mim até vejo a possibilidade de responder então a mãe ou o pai que não está nem ligando para os direitos do filho, então que não vai ser sucessor daquele que já morreu, que ele arque com o respectivo prejuízo.
É uma possibilidade. Todo aquele que causa lesão a outro fica obrigado a reparar. A lesão aqui é exatamente não ter permitido, pelo meu ato, eu decidi reproduzir-me pós-mortem do meu cônjuge, do meu companheiro, da minha companheira. Eu que decidi. Usei o material, ato meu. Se o meu ato provoca um dano a alguém, eu fico obrigado a reparar. É a regra da lei. Então, poderia, eventualmente, mas não é o que está no projeto. Eu acho que tem uma falha, então, estou falando disso porque acho que tem uma falha o projeto nesse sentido. Agora, melhora num aspecto o projeto essa questão da pós-mortem, porque também há hoje em dia há uma questão que é a seguinte: pode haver essa reprodução assistida pós-mortem e precisa de permissão expressa. Como é que é essa permissão expressa? Porque não confunda-se, né? Expresso não é necessariamente por escrito, né? Hoje o texto fala em expresso. E expresso pode haver essa expressão de aceitação da reprodução pós-mortem por várias formas. Por exemplo, se eu estou num projeto parental de reprodução assistida com a minha esposa, estamos para fazer o passo final desse projeto. Nós estamos indo para a clínica que vai apenas colocar lá o embrião e tal. E eu sou atropelado por um ônibus na Paulista. Uma história bem trágica. Acabou, não vai poder haver, nesse caso, reprodução assistida pós-morte? A minha esposa não vai poder continuar esse projeto já em fase de finalização? Que é coisa mais expressa do que isso? Quer dizer, que precisa de alguma coisa por escrito nesse caso? Pois o legislador falou que vai agora não só expresso, como tem que ser por escrito, não é? Tem que ser por escrito. Então, vai ter o parágrafo 2º desse artigo 1798, projetado, estará assim redigido: o direito à sucessão legítima dos filhos concebidos ou gerados por técnica de reprodução humana assistida, concluída após a morte, quer seja por meio do uso de gameta de pessoa falecida ou por transferência embrionária em genitor supérstite, ou ainda por meio de gestação por substituição, depende da autorização expressa e inequívoca do autor da herança para o uso de seu material criopreservado, dada por escritura pública ou testamento público, observado o disposto em outras regras do mesmo projeto. Então, vai ser necessário agora escritura pública ou testamento. Bom, eu acho que isso não tem muito a ver para essa situação última que eu falei, por exemplo, e não é ressalvada, que é a única que eu realmente aceitaria de reprodução assistida pós-morte. É uma coisa que fosse assim, né? Esse termo final estava acontecendo ainda nesse contexto, a gente permite, como alguns casos no mundo foram permitidos nessa exata configuração. Mas, para se reproduzir assistidamente daqui 4 anos, e por que 5 anos? Como que chegaram nesses 5 também? Não sei. É tudo aleatório. Quando, na verdade, numa situação aí semelhante, a gente sabe aquela disposição que trata da prole eventual. Qual é o prazo da lei lá da prole eventual? 2 anos. Por que não respeita a harmonia do código? Porque é só uma reforma, não é? Se o código já tem outros dispositivos que falam em 2 anos, numa situação semelhante, por que esse aqui tem que ser de 5? Aí começa aquela coisa, né, de confusão. A simplificação do Código Civil e também do Código de Processo Civil, por exemplo, a unificação de prazos, né, essa coisa de não ficar uma pleiade de prazos, para isso 3, para aquele 2, tem coisas que são semelhantes, eu não vejo razão. E só, né, em termos de técnica legislativa, inclusive, há um equívoco, mas são coisas, né, que nós estamos aqui só para alertar, né? Aí cada um vai ter que tirar
a sua conclusão a respeito disso. Mas, terminando esse tema, né, pelo menos, pelo meu prisma de ver as coisas, como vai dificultar, né, porque para haver a reprodução assistida pós-mortem precisa de escritura pública ou testamento. Está tornando, pelo menos, essa entrada mais rigorosa, mais formal. E, portanto, a possibilidade de que isso não seja feito é grande. E se não for feito, não poderá ser realizada a reprodução assistida pós-mortem, que eu, por mim, estou achando é muito bom. Né? Então, pelo menos nesse ponto do recrudescimento da regra, para dizer que é por expresso em escritura pública e testamento, achei que foi uma boa inserção. Passando para outro tema que também está ligado à sucessão, que é a herança digital. A herança digital, falar um pouquinho disso, né? Falar do patrimônio digital. Na atualidade, se nós pegarmos as regras vigentes, nós não temos nada sobre isto, né? Desse patrimônio digital e a sua sucessão. Nós temos duas leis importantes aí nesse contexto, que são as leis, né, do Marco Civil da Internet, que é a primeira lei sobre essa temática, né, do Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, e temos também a LGPD, né, um pouco mais recente, é a Lei 13.709 de 2018. Nessas leis, nós não temos nada, né, assim, que pudesse nos ajudar na questão. Bom, existe um patrimônio digital, mas tem sucessão? Passa aos herdeiros? E se passa aos herdeiros, como é que os herdeiros vão ter que se comportar perante dados que são sensíveis, dados que são ligados à personalidade jurídica do agora morto? Não é? Porque essa questão de suceder dados, ela é uma questão que requer cuidados, porque nos dados pessoais de alguém, nas suas imagens, nas suas gravações, ou sei lá, qualquer tipo de registro que eu guardasse e guardasse só para mim, quem pode ter realmente acesso a isso? É simplesmente suceder? Muito bom. Então, a esse respeito, nós temos uma parte que vai tratar do direito digital no código projetado. E eles, na redação final ainda do documento que eu tive acesso, não havia ainda o apontamento dos artigos, em que posição vai ficar dentro do código. Então, eles não colocaram os números dos artigos. Mas há um livro dedicado só para isto. Então, esse livro vai ser colocado no código. Então, vão achar um lugar para ele adequado. E, na verdade, aqui, quando ele fala disto, então, um dos artigos diz o seguinte: os direitos de personalidade que se projetam após a morte constantes de patrimônio essencial e personalíssimo, tais como privacidade, intimidade, imagem, nome, honra, dados pessoais, entre outros, observarão o disposto em lei especial, que eu já disse que no momento não tem absolutamente nada sobre isto, e o que está, né, nessa parte, né, nova do direito digital dentro do Código Civil. Então, genericamente, essa é a regra. Aí diz lá o parágrafo 2º desse artigo, que virá a ter uma numeração, evidentemente. Integra a herança o patrimônio digital de natureza econômica, seja pura ou híbrida, conceituada a última como a que tenha relação com caracteres personalíssimos da pessoa natural ou jurídica. Bom, aqui eu acho que vale, né, mencionar duas coisas. Primeiro, acho de bom tom que haja mesmo uma regra para tratar desse assunto, porque hoje nós não temos nenhuma orientação clara a respeito. Essas regras projetadas, elas também me pareceram
ser adequadas e suficientes. E assim, até aproveitando, então, quando a lei diz aqui que integra a herança o patrimônio digital de natureza econômica, seja pura ou seja híbrida, se nós pegarmos até mesmo o texto das justificativas do projeto, né, na justificativa está bem dito lá, né, que distingue-se as situações jurídicas digitais, né, em patrimoniais, quando tem o objeto de lucro e refletem a livre iniciativa, e existenciais, se traduzirem projeções de direitos da personalidade, ou híbridas, quando, lógico, né, aí temos o quê? A acumulação desses ambos aspectos, né? Patrimonial e existencial. Então, isso para que haja compreensão do texto que eu acabei de ler. Não é? Então, ele faz essa abordagem e arremata no texto explicativo, não é? Que na sucessão legítima transmitem-se aos herdeiros do decujus os bens digitais patrimoniais e os aspectos patrimoniais das situações híbridas. Então vejam que a sucessão, claramente, ela é aberta sobre tudo que for o quê? Desse aspecto econômico, não do aspecto, então, relativo a projeções de direitos da personalidade. Porque para esses, então, a norma diz o quê? Né? A norma diz o quê? Diz assim: salvo expressa disposição de última vontade, preservado o sigilo das comunicações e a intimidade de terceiros, que aí é outro problema, né? Intimidade de terceiros, as mensagens privadas do autor da herança, difundidas ou armazenadas em ambiente virtual, não podem ser acessadas por seus herdeiros em qualquer das categorias de bens patrimoniais digitais. Então, este acesso, em tese, vai caber mesmo quando o nosso morto, o autor da herança, o permitir. Quer dizer, não tenho, depois que eu morrer, eu não estou nem ligando para se vão ver foto minha desse jeito, daquele jeito. Ok, não é? Mas vejam, sempre vai restar. Então, se lógico, eu abro mão disso, não tem por que vedar aos meus sucessores que tenham acesso àquelas informações. Eu permiti. É a mesma coisa que eu estivesse por aqui, estou dizendo, quer saber? Vou abrir para você ali. Eu posso fazer isso. O que me parece que a lei vai continuar coibindo, não é? E mesmo que haja permissão do testador, é no sentido de que, se tiver direito de terceiro envolvido, imagem que envolve terceiro, etc., não pode divulgar, não pode ter acesso. Se tiver, né, alguma coisa que é do próprio autor da herança, ele permitiu acesso a sucessores, mas eles não podem fazer um uso indevido e expor ao ridículo a memória do morto, porque existe uma honra do morto, direito da personalidade. A personalidade tem esta projeção pós-mortem, neste caso, né? E, portanto, é passível de proteção. Mas a gente já fica aqui de alerta, né? Porque se permite o acesso aos sucessores, eles vão dar o uso que eles entenderem, mesmo sabedores de certas limitações. E depois que eles fizerem o uso, comprometerem alguma, né, dessas outras premissas que a gente já mencionou aqui, como a imagem, a honra, a dignidade do morto, já era, né? O que vai poder haver é uma indenização, e quem vai se interessar, às vezes, de pedir. Bom, enfim, são questões que nós vamos ter que enfrentar a partir do momento, não é, que se libera tudo isso. Não tenho dúvida que nós vamos apreciar várias e várias vezes isso, porque hoje nós temos plataformas, né? Nós temos sites, né? Tem aplicativos, tem podcast, tem um monte de vias, né? Tem uma pleiade de vias que as pessoas usam, elas vão morrer, e aquilo que for só conteúdo econômico, era uma exploração para viver a vida, etc. e tal, os sucessores vão poder continuar aquele negócio, né? E pronto. Mas e no que não for?
né? É esse que vai ser o maior nosso controle, né, de uso e resguardo, né, do direito da personalidade do morto. Outro ponto também que eu acho que eu não posso deixar de falar é da transmissão de cotas sociais, né? Transmissão de cotas sociais, artigo 1028 do Código Reformado, né? 1028, então, vai falar o que aqui com relação a isto? Diz lá o caput do 1028. No caso de morte de sócio, observar-se-á quanto à transmissão das cotas sociais, substituição do sócio e pagamento de haveres aos herdeiros, o que dispuser o contrato social. Bom, isso é muito importante. O artigo 1028, no meu entender, está perfeito, não precisa de mais nada. É isso aí, está correto. Se eu morro, sou sócio de uma sociedade empresária, e hoje a maioria das sociedades empresárias já tem em seus contratos sociais uma cláusula que, em outros termos, diz o seguinte: herdeiro aqui não, meu amigo. E sabe por quê? Porque os herdeiros são o pomo da discórdia de arrebentar e levar à falência, como muitas sociedades empresárias, como nós já tivemos grandes sociedades empresárias que foram à falência em razão das disputas hereditárias. Então, hoje em dia, as sociedades querem se blindar com relação a isso. E eu acho absolutamente, nesse aspecto, acho absolutamente possível. E quem delibera sobre isso são os sócios antecedentemente a qualquer coisa. Olha, nós somos uma sociedade e se algum de nós morrer, vai haver a liquidação da parte do morto e entregue essa parte, a correspondência econômica, aos herdeiros. Não precisa que os herdeiros venham participar da sociedade. Não há essa necessidade. E se houver essa disposição no contrato social expressa, se estiver isso expresso também, não é, em outra disposição do próprio morto com relação aos seus herdeiros, é possível. Então, essa opção, muito válida, acaba com muito problema, muita discussão que tem a esse respeito também, não é? E é uma solução extremamente adequada para a temática que é aqui o direito empresarial, na verdade, né? E evitando a sucessão com relação diretamente às cotas, para não haver contaminação do ambiente societário, que é baseado justamente na affectio societatis. Então, não teria como permitir que caísse de paraquedas lá vários herdeiros querendo participar, querendo tomar uma parte. Ah, eu quero ser isso, quero ser aquilo. E o pior é que já chega querendo ser CEO, né? Não conhece nada do negócio, nunca viu aquilo, só viveu do dinheiro que o pai ganhou e quer entrar já na janelinha, né? Como muita gente fala. Não pode, não dá, né? Então, é mais ou menos nesse sentido o 1028, por isso que eu concordo com ele nesse aspecto. Agora, o 1028 me faz também comentar uma coisa que também não posso deixar de falar, que é essa tendência que quem ler o projeto vai perceber claramente, tendência de contratualização do direito de família e do direito das sucessões. Há uma clara nisto. O 1028 é uma regra assim, mas aí uma regra, vamos dizer, do bem. Mas vejam os senhores e as senhoras. Eu tenho aqui o artigo 426 do Código Civil vigente, que simplesmente diz: não é possível haver negócio jurídico que diga respeito à herança de pessoa viva. Ponto final. Proibição lá do direito romano, né? Dos pacta corvina. Muito bom. Bom, isso é uma sapiência, né, que remonta a anos, porque, na verdade, esse dispositivo foi para salvar muitas vidas, não é? Porque esse dispositivo e a norma no direito romano que gerou essa regra do pacta corvina é uma regra que veio da seguinte situação. Em Roma era possível, né, que o credor matasse o devedor. Então, é lógico, o que o devedor fazia? Olha, eu então assumo que quando meu pai morrer, a minha herança vai para você, já antecipadamente. E aí o que acontecia?
parricídio, matricídio, termos forjados lá atrás também, não é? Naquela mesma época. E que, em razão de haver essa possibilidade, vem a regra, pacta Corvina, está tudo imprestável a partir de agora. Não é mais possível fazer isso. Bom, acontece que vem, então, agora o código projetado e altera a redação do 426. Não essa que eu falei, o caput continua o mesmo. Mas no 426 são acrescentados vários dispositivos, né? Vários parágrafos. Na verdade, 6 parágrafos. E logo de cara, né, no inciso 1 do parágrafo 1º, está dito o seguinte: não são considerados contratos tendo por objeto herança de pessoa viva os negócios. Então, ele criou exceções à regra do caput, dizendo, olha, aqui, firmados em conjunto entre herdeiros necessários descendentes que disponham diretivas sobre colação de bens, excesso inoficioso, partilhas de participações societárias, mesmo estando ainda vivo o ascendente comum. Bom, então, mudou completamente a lógica do caput, não é? No que diz respeito à partilha de participação societária, como eu já disse aqui, está de acordo com o 1028, e isso é uma parte que já é contratual, inclusive hoje, porque é no estatuto, no contrato social que isso vai ser estipulado. Quem os sócios, né, já deliberaram e criaram uma regra para todos eles. E não vai entrar herdeiro aqui na nossa sociedade empresária, ponto final. Então, isso ok. Mas fazer negócio, né, para aqui benefício desse ou daquele, é lógico, entre herdeiros necessários descendentes. Quer dizer, quer restringir, mas de qualquer maneira é negócio que antecede. E isso pode gerar em alguns dos herdeiros aquela mesma sensação anterior lá de Roma. E quem me diz que não é possível isso? Porque a regra tem uma fonte, né? Uma razão de ser. Ela existe para coibir um certo ato. Se você começa a permear essa regra, você começa o quê? A prestigiar aquilo que a regra, na verdade, quis eliminar. Então, eu não sei se ficou muito equilibrada essa disposição, né? Tenho muita dúvida em relação a isso. Não me agrada, na verdade, essa tendência de contratualização do direito de família, do direito de sucessões. Outra situação que está aqui bem clara é que, parágrafo 2º do 426, os nubentes podem, por meio de pacto antinupcial ou por escritura pública pós-nupcial, e os conviventes, por meio de escritura pública de união estável, renunciar reciprocamente à condição de herdeiro do outro cônjuge ou convivente. Então, eles estão estabelecendo aquela situação, marido e mulher, vamos casar, vamos fazer um pacto. Olha, eu tenho muito dinheiro, sou, né, portentoso economicamente falando, vamos fazer um pacto e você renuncia a tudo, né, já para eu ficar mais tranquilo. Então, nós vamos casar, né, no regime da separação de bens e ainda que você renuncia à herança. Então, não vai ter história. Né? O que seja aconteça no mundo já está aqui previamente dito assim. Bom, essa disposição, primeira coisa, talvez ela até perca uma certa relevância, porque o artigo 1829, inciso 1, que é um artigo que gerou também extrema polêmica quando saiu o Código Civil de 2002. A sua interpretação sempre foi algo controvertida para entender o seu conteúdo da melhor forma. Mas o que propõe o projeto? Simplesmente eliminar a concorrência hoje estabelecida no inciso 1 do 1829. Não haverá mais concorrência. A ordem da vocação hereditária passa a ser qual? Descendentes em primeiro, não descendentes, ascendentes,
não tendo ascendentes, cônjuge ou companheiro. Essa passa a ser a ordem, né? E depois os colaterais que permanecem, né, no seu lugar de sempre. Então, na verdade, a proposta do código é tirar, né, retirar o cônjuge. E agora, o companheiro que nem mesmo muito bem chegou lá, né, como herdeiro necessário. Ou seja, o 1845 do Código Civil também é alterado. Só vão ser herdeiros necessários descendentes e ascendentes, que é um retorno puro e simples do que versava o Código anterior, de 16. Era assim. Ele versava exatamente dessa forma, não tinha concorrência. A concorrência foi criada nesse atual Código Civil. Neste ainda 1829, inciso 1, na sua redação intrincada, né, justamente porque teve que estabelecer uma concorrência. Agora, nós somos críticos dessa mudança pelo seguinte: qual é a justificativa do legislador para haver esse retorno histórico nessa mudança de participação, não é, mais substancial do cônjuge e do companheiro na sucessão do seu cônjuge ou companheiro falecido? Diz lá a exposição de motivos do projeto. Não, aqui nós temos o seguinte, ó, há uma progressiva igualdade entre homens e mulheres na sociedade e na família. E a mulher ainda ingressa hoje muito mais no mercado de trabalho. Não é? E isso sem falar nas famílias recompostas. Bom, desses argumentos, eu só concordo com as famílias recompostas, porque, lógico, né, os costumes são outros e hoje nós temos muito mais famílias recompostas. Pessoas que se casam mais de uma vez, pessoas que estabelecem mais de uma união estável ao longo da sua vida. Ou seja, não há necessidade, não há imposição que se possa fazer a qualquer pessoa que ela permaneça a vida inteira com a mesma pessoa que uma vez ela casou ou estabeleceu um vínculo de união estável. Isso aí pode ser transitório. Como o poeta dizia, né, transitório enquanto dure. Não é isso? É isso mesmo. Então, é isso. É exatamente essa regra, hoje. Né? Eterno enquanto dure, né? É eterno enquanto dure, exatamente. E aí, o seguinte, o fato não serve essa justificativa, e me perdoem, né? Eu não vejo essa igualdade entre mulheres e homens na família, ainda no Brasil, ou até mesmo no mundo, não sei. Mas a nossa realidade aqui, pelo que eu vejo, inclusive dos processos que nos chegam às mãos, ainda chegam milhares de processos discutindo violência doméstica. Muito embora a gente tenha uma lei da Maria da Penha há tanto tempo, as discussões continuam havendo. E a mulher é subjugada, sim. Então, a mulher, ela tem a discriminação ainda pelo gênero. Não há uma plena igualdade. Está em desenvolvimento. Não digo que esteja igual, mas ainda não chegamos no ponto de falar, ó, está tudo igual, então não precisa, todo mundo aí tem capacidade. Como assim? Acesso ao mercado de trabalho é igual? Aonde? Eu não sei, eu fiquei assim, estarrecido com a afirmativa, taxativa na exposição. Mas, e ainda lá na exposição, ainda me lembro, ainda dizia, e é um anseio geral, nós recebemos aqui várias missivas, né, que pleiteando que era odiosa essa participação do cônjuge, do companheiro, da concorrência. Quem tem que herdar é o filho. Bom, eu acho que ele está falando, então, das pessoas que compõem essas famílias recompostas, né? Gente que, né, se desentendeu um dia e não quer, então, né, que aquele herde. Né? Desculpe, não sei. Outra coisa que fica para reflexão, né? Mas o que está projetado? Haverá mudança. Não haverá mais concorrência, né, segundo o código projetado. A concorrência do 1829, inciso 1, termina. Né? E
pelo menos fica mais simples de analisar a regra. Isso fica. Simplificação, com certeza, não é? Porque daí é só. Bom, é descendente? Então herdou, pronto. Não tem descendente, é ascendente? É ascendente? Herdou, pronto. Não tem nem descendente nem ascendente, cônjuge. Claro, fica muito mais fácil de fazer tudo, mas, né, temos um grande problema. Um artigo que está atrelado a esse é o 1850. E no 1850, vejam aqui a redação. Para excluir da herança o cônjuge, o convivente ou os herdeiros colaterais, basta que o testador o faça expressamente ou disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Esse é o caput do 1850. Então, olha a consequência, não é? Olha a consequência. Num direito de família, um direito de sucessões, que sempre foi garantista de proteção à família. Aí você vem com o artigo 1850, onde o sujeito pode fazer isso que ele falou aqui, não é? Basta, então, tem o cônjuge, então está na ordem de vocação hereditária no terceiro lugar, nem no terceiro lugar eu vou te deixar. Eu vou fazer um testamento, vou deixar para o meu irmão, vou deixar para a igreja, vou deixar para quem eu quiser e você não vai receber nada. Mas por que essa razão de uma disposição dessa? Se comete um ato de indignidade, um ato que leva à deserdação, nós temos hipóteses legais para isto. Agora, nós estamos permitindo que um herdeiro que está na ordem de vocação hereditária, como o cônjuge, como o companheiro de uma vida de 20, 30 anos, possa ser simplesmente tratado como um colateral que às vezes nunca apareceu na sua vida, só vem nos processos pleitear, não é? Herança de tia morta, etc. Tal. Não pode ser o mesmo tratamento, me perdoem, né? Salvo o melhor juízo novamente aqui, né? Mas não me parece uma disposição adequada, né? Para nós aqui coube fazer esta também crítica, porque acho que exacerbada. E eu acho que o meu tempo já está se esgotando, se é que já não se esgotou. Doutor João, sempre é um prazer, mas pode concluir. Eu vou só concluir falando de uma questãozinha que Claro. também, em juízo, nos atrapalha bastante, que é a questão da cessão de direitos hereditários. A cessão de direitos hereditários ela é viável, né? Ela é lógico que ela é admitida no texto atual, e no texto projetado há modificações substanciais. E por quê? Porque no texto atual, e nós estamos falando aqui do 1793 do Código Civil, no texto atual, a lei é bem clara em não desejar que, antes da partilha, os herdeiros saiam cedendo seus direitos, à torta direito, de qualquer forma, por instrumento particular. A lei não se compraz com isto. Muito embora ela reconheça validade a esses negócios, ela diz que esses negócios são ineficazes perante, né, o espólio. E por que o legislador quer esse controle? Para que os herdeiros não possam, como está na lei atual, não possam dispor, né, eles não podem dispor de nada, de uma coisa que é uma universalidade de bens, que é um acervo indivisível na forma da lei. Que na forma da lei, justamente para garantia desta impossibilidade de fácil, né, alienação desses bens, porque quando você fala aqui de fácil alienação de bens de um espólio, me parece algo assim, a intenção é não fazer inventário, se dispor de tudo que é positivo da herança, não pagar dívida alguma e passar uma rasteira em todo mundo. Sempre que eu peguei processos complicados envolvendo cessão de direitos hereditários, era essa a intenção da pessoa. Não teve nenhuma exceção. É lógico que tem gente que faz
apenas para transmitir um imóvel e tudo mais. Acontece que tem que esperar a partilha, porque precisa de confirmação. Como é que eu vou saber se o herdeiro X, na cota dele, vai caber o imóvel cujos direitos foram repassados em cessão a um terceiro, ou até mesmo a outro herdeiro, que, aliás, tem preferência nessa cessão? É difícil. A lei é rigorosa hoje em dia nesse controle. Basta ver que no artigo 80, inciso 2 do Código Civil, diz o quê? E continuará a dizer. Ele não é modificado. Diz que a sucessão aberta é imóvel. Alguns alunos meus me questionam. Mas, doutor, como é isso, professor? Direito é imóvel? Eu sempre ouvi que direito era móvel. Pois é, ele é móvel. Mas como é a lei, como é o direito civil, como ele lida mesmo com ficções jurídicas, nesse caso ele reputou que é imóvel. Sabe para quê? Para dificultar. Para que você tenha que usar-se do quê? De escritura pública na forma do 108 do Código Civil. Respeitado aquele pequeno limite de 30 salários, o que for acima disso, e tratando-se de imóveis, que é o maior problema que tem com cessão de direitos hereditários, as pessoas cedem os imóveis e vão embora, deixam lá, não fazem nada, depois a pessoa acaba tendo que pedir inventário, né? O cessionário, ou até mesmo o usucapião para resolver a situação dele. Ou seja, de qualquer forma, cria problema judiciário. Então a gente não pode permitir essas regras que criam problemas judiciários, já que era fácil, né? Não pode, vem ao inventário, no inventário nós vamos realizar. Se você quiser vender alguma coisa, tem modo para isso. Peça ao juiz, o juiz defere um alvará e você poderá vender. Só que daí tem um controle do magistrado. Aquele quanto entra no inventário e já vai servir para quê? Para pagar eventuais credores, para pagar até mesmo o ITCMD, que pode usar também em favor da movimentação processual, ou seja, serve para uma coisa muito mais positiva do que ficar permitindo negócios jurídicos. Estão entendendo a tal da contratualização do direito sucessório aqui? Estão dando mais valor à autonomia privada do herdeiro em fazer esse negócio de qualquer jeito do que facilitar o inventário, que não é de um interesse só privado, é de um interesse público, porque tem um juiz que fica à frente desse processo, é mais um inventário que está ajuizado e demora não sei quanto tempo, ou é mais uma providência outra qualquer, como eu acabei de falar aqui, que vai precisar de um usucapião. Isso onera a justiça. Então essas coisas têm que ser melhor pensadas, não podem ser abertas desse jeito. E a modificação leva realmente a uma abertura. Diz aqui que pode ceder individualmente, se for entre os herdeiros. Bom, então, depois, se vocês puderem dar uma lidinha no 1793, no projetado, nos parágrafos, eu aconselho também, não está ficando bom, né? A gente que já trabalhou muito tempo em vara de família e sucessões, na prática ocorre, e essas mudanças vão ser, nesse ponto, prejudiciais. Então, eu concluo nesse momento no seguinte sentido. Na parte de sucessões, as mudanças são boas, algumas esclarecem bem os pontos, tem muitas que são feitas em consonância com a jurisprudência do STJ, outras até em contrário à jurisprudência do STJ, mas, no geral, são boas mudanças. Ressalvando esses pontos que eu achei principais aí para criticar, né? Eu tenho que reconhecer que o demais é bom e eu acredito que vai ficar melhor do que o anterior, no ponto em que esclarece algumas coisas que ficaram na dúvida no texto original. Porque se trata de uma reforma, não é uma modificação radical, é uma reforma. Então, como é isto, eu acho que é o suficiente e vai ser, na maioria dos casos, para melhor. Eu, então, encerro por aqui. Eu agradeço muito o convite feito pela Unisalesiano. Eu, mais uma vez, agradeço na pessoa do meu colega Emerson Sumariva Júnior. E foi muito bom ter
podido, e espero que tenha podido efetivamente, contribuir aqui com o nosso 4º Congresso de Tecnologia na Educação, que é promovido por essa grande instituição. Mais uma vez, obrigado, e passo a palavra ao nosso Cicerone. Dr. João Batista, nós do Unisalesianos é que agradecemos a presença de Vossa Excelência nesse bate-papo, nesse debate que foi realizado em razão dessas alterações que estão acontecendo, que irão acontecer, né? Que afetam diretamente o nosso trabalho profissional, tanto como magistrados, como também como professores, que é o Dr. João, que é professor na FAM, né, no Centro Universitário das Américas, e é também na Escola Paulista da Magistratura. E é um professor de todos nós, né? Eu, na Câmara em que participo, na 5ª Câmara de Direito Privado, eu sou o revisor, assim vamos dizer, né, do Dr. João Batista, então estou sempre assim debatendo com ele os votos e estou aprendendo muito. Eu que venho por 20 anos de vara criminal, e quando fui para o tribunal fui para o direito privado, então voltei novamente a estudar essa matéria e tenho nas falas e nas decisões, nos posicionamentos, nos textos do Dr. João Batista Vilhena, um amparo, uma base muito importante onde eu tenho estudado diariamente para que possa ir melhorando e me aprimorando no trabalho que realizo no Tribunal de Justiça de São Paulo e também como professor universitário aqui do Unisalesiano de Araçatuba. Agradeço também a participação do professor, do Dr. Everton, que também é magistrado, é juiz de direito na comarca de Penápolis, atua também diretamente nessa matéria e que tem aqui, divide comigo aqui, ombro a ombro no trabalho, tanto na magistratura aqui na região de Araçatuba, como também no magistério do Unisalesiano. Doutor Everton, por favor, alguma consideração? Doutor João, mais uma vez, muito obrigado, dispor do tempo de Vossa Excelência. Acho que todos aqui saímos felizes com as palavras. São temas muito polêmicos, né? Eu fiquei pensando aqui em vários pontos, né? E são temas aí que eu acho que todos nós vamos nos debruçar aí nas lides forenses, né, Excelência? Mas, enfim, mais uma vez, eu agradeço aqui o convite, doutor Emerson, doutor João, muito obrigado e forte abraço ao senhor. Eu, então, me despeço, né, e já fico à disposição da Unisalesiano sempre que for convidado, farei questão de vir aqui, né, e expor dentro da nossa limitação, né, mas expor aquilo que nós realmente refletimos a respeito de alguns temas que interessam a academia. Certamente será convidado e chamado para vir somar conosco e nos ensinar, doutor João Batista. Eu agradeço muito a presença de todos e também aqui em nome do Unisalesiano de Araçatuba, agradeço todo o empenho, agradeço a participação de todos que tiveram a satisfação de presenciar essa brilhante palestra, esse brilhante ensinamento dado pelo desembargador João Batista Vilhena para todos nós, informando que o objetivo do Salesiano é realmente a formação de pessoas decentes, pessoas com caráter, com dignidade e com muita informação para que nós possamos atuar ativamente nessa transformação do ser humano no nosso planeta. A base do Salesiano é uma base religiosa, é uma base importante na nossa criação, na nossa evolução, e esse trabalho o Salesiano não abre mão e nós, como integrantes da Unisalesiano, também trabalhamos ativamente nesse sentido. Então, agradeço a participação de todos e, em nome do Unisalesiano, dou por encerrada mais essa atividade no 4º Congresso Internacional promovido aqui pelo próprio Unisalesiano. Muito obrigado a todos.